Mas como é esse negócio? Regressão, programação neurolinguística, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mara de Felipe por aqui, falando ainda desse assunto regressão e hoje vinculando mais a regressão com a programação neurolinguística. Então, eu já falei em alguns vídeos, dei alguns toques sobre como que isso funciona, por que essa relação da PNL com a regressão. Tá? Mas algumas pessoas ainda continuam perguntando como que isso funciona. E eu resolvi então dar uma explicação bem detalhada sobre isso. Um paciente chega com um problema que ele quer tratar. O que a gente faz num tratamento com PNL é fazer um bom levantamento de dados. Eu preciso conhecer quem é esse paciente, quais são as suas histórias, como que ele consegue lidar com os seus problemas, quais são as emoções negativas mais frequentes, qual é o processo dessa pessoa, qual é a história dessa pessoa. O que eu posso utilizar desse discurso que ela traz a favor dela durante o processo terapêutico, tá? Então a gente escolhe algumas técnicas que a gente vai utilizar para ajudar a pessoa a alcançar aquilo que ela deseja, tá? Uma das técnicas que eu utilizo muito é uma técnica regressiva, uma das técnicas regressivas da PNL. Por que eu falei regressão, PNL, como é que é esse negócio, né? PNL tem várias técnicas regressivas e eu tenho uma pela qual eu sou apaixonada e que funciona desta forma, né? A pessoa trouxe lá o sintoma que ela quer tratar, a gente fez esse levantamento de dados e o que a gente vai fazer é levar a pessoa até a origem do problema, tá? Falei várias vezes aqui sobre origem. Como é que a gente faz isso? A gente leva a pessoa a focalizar numa situação em que o problema estava presente, tá? Então eu tenho medo de cachorro, pegando uma coisa aleatória, tá? Então a gente precisa que a pessoa conte uma história dela em que ela estava lá, uma história real, né? Uma memória em que ela estava sentindo esse medo, tá? Então a gente busca essa emoção, a gente faz uma coisa que a gente chama de ancoragem. A gente junta um estímulo sensorial, liga esse estímulo sensorial à emoção que a gente vai tratar, tá? É um processo de PNL. Então, fazendo essa ancoragem, a gente consegue levar a pessoa através da história dela, das memórias dela, especificamente no caminho do sintoma. Ela vai direto através desse sintoma e é estimulada a chegar na primeira vez que ela teve contato com a emoção negativa, tá? E isso acontece, isso gera um transe naturalmente, a gente não induz um transe formal, tá? A própria técnica leva a pessoa a um transe natural. Praticamente todas as técnicas de PNL que necessitam de um transe, algum nível de transe, elas não utilizam uma indução formal. Elas simplesmente vão colocando a pessoa no processo e ela vai entrando naturalmente nesse estado hipnótico, né? Muito bem, a pessoa foi através da emoção, chegou lá na origem e a gente vai conversando com o inconsciente da pessoa, tá? A PNL traz formas de fazer isso, conversar com o inconsciente da pessoa e a gente vai testando se é a primeira vez, se a emoção está presente de fato, como que a gente vai fazendo a pessoa chegar até a origem e o inconsciente dizer pra gente que aquela é a origem, tá? Tem uma conversa bem consistente com o inconsciente. Chegou na origem, descobrimos, avaliamos, investigamos tudo o que está acontecendo naquela origem. Então, quando eu era bebê, estava no berço e eu escutei um cachorro latindo muito forte do lado de fora da casa, tá? E a pessoa, aquilo pro adulto pode ser, que besteira, né? Mas para aquele bebê que estava sendo impressionado ali, aquele latido estava causando uma impressão naquele ser que talvez estivesse tendo contato com aquele barulho,
pela primeira vez, eu não consegui identificar o que era, enfim. Lá houve o trauma, tá? O que a gente faz? Traz o paciente de volta para o presente, depois de investigar a origem. No presente, lidando com o paciente que é hoje, com o adulto que está fazendo aquele trabalho, né? Lidando com ele, a gente vai descobrir quais recursos esse paciente tem hoje, que ele não tinha lá quando ele era bebê, e que, se ele tivesse esse recurso, ele não teria se traumatizado. Assim, por exemplo, se eu estivesse me sentindo seguro, se eu estivesse me sentindo amparado, protegido, eu não teria me traumatizado, tá? Isso é um exemplo, tá? Toda essa história eu tô criando agora. Muito bem, o que a gente faz? A gente novamente vai trabalhar com uma ancoragem, né? Ligando um estímulo sensorial à emoção, agora positiva, e a gente vai buscar na vida da pessoa uma memória que ela tenha desse recurso, tá? Um momento em que ela estava se sentindo amparada, protegida, entendeu? E aí a gente ancora esse recurso positivo, tá? E a gente vai trabalhar com as duas ancoragens, a ancoragem negativa, que é o sintoma, o medo do cachorro, e a ancoragem positiva, que são os recursos que ela não tinha na origem. A partir desse ponto, a gente vai de novo para aquela origem, tá? E lá na origem, a gente vai despertar o recurso. Então é como se a gente oferecesse de presente para aquele bebê que teve o trauma, aquele recurso. E isso entra de uma forma tão linda, né? Eu digo, é uma coisa mágica, né? A gente oferece o recurso para aquele bebê e toda a cena se transforma. Aquele recurso novo na origem faz com que se dilua toda a emoção negativa. E o paciente dá um depoimento muito interessante de como aquilo se transformou e a emoção some, tá? Some, assim mesmo. Então ali a gente já sabe que o processo funcionou, tá? Porque se a gente faz aleatoriamente uma regressão, foi até a origem, mas, então agora eu sei qual é a origem, eu não sei se houve uma transformação, se diluiu o sintoma, né? Mas nesse trabalho com a programação neurolinguística, a gente consegue fazer essa transformação. A partir daquilo, a gente vai trazendo o paciente na direção do presente e ele vai passando por todas as situações, todas as memórias inconscientes e conscientes que ele tem desse sintoma, né? Então ele vai passando por isso, uma parte das situações, das memórias, passam no nível inconsciente mesmo. O próprio inconsciente, a gente orienta o inconsciente, faz essa comunicação com o inconsciente, de forma que o próprio inconsciente faça a limpeza, eu chamo. É uma faxina ali na história da pessoa, limpando e curando todos os momentos da vida dela em que ela teve contato com a situação o sintoma, né? Então aqui eu tive medo do cachorro, aqui eu fiquei sonhando com o cachorro, tá? E que ela não tinha o recurso. O inconsciente vai imprimir o recurso em todas as situações. Talvez sejam centenas, talvez sejam milhares de situações em que ela sentiu aquele medo. O inconsciente vai fazer uma limpeza, passando por cada situação, imprimindo um novo recurso ali, que seria a proteção, né, se sentir acolhido e tal. Imprimiu aquilo ali. Algumas memórias passam na mente consciente, tá? E a pessoa, então, faz essa impressão do recurso. E ela vai fazendo isso até que ela sente que o processo está completo. Isso normalmente é muito rápido, tá? Tudo isso, porque a maior parte passa no nível inconsciente. Leva no máximo 5, 7 minutos, tá? Chegou no presente, a gente avalia como que a pessoa tá, como que ela tá sentindo. Se ainda existe sensação negativa com relação ao sintoma,
a gente refaz o processo e vê qual foi a falha, o que faltou. Às vezes faltou um novo recurso, mais um, entende? Às vezes são 2 recursos, às vezes são 3. Né? Aqui a gente trabalhou o sentimento de estar protegido. Né? Podia faltar algum outro recurso que a gente não tinha avaliado da primeira vez. Então, voltou? Vamos ver como as coisas estão. Faltou alguma coisa? Faz o processo novamente. Não faltou? Tá tudo ok? A gente faz uma projeção para o futuro. Tá? Então a gente projeta uma situação no futuro em que a princípio a pessoa teria contato com um sintoma, que aquele sintoma a princípio seria deflagrado. A pessoa diz, quando eu saio e a minha vizinha vem com o cachorro dela bem no horário que eu estou saindo. Um exemplo, né? Aí eu digo, ok, então eu quero que você imagine que você está lá, nesse momento em que você está saindo de casa e a vizinha está com o cachorro, só que eu quero que você vá até lá levando um novo recurso, aquele recurso de acolhimento, de proteção, entendeu? Então ela vai até lá levando o recurso para aquele momento futuro e fatalmente, assim, quase 100% das pessoas, o resultado não estou sentindo nada, até olhei o cachorro, vamos dizer, olhei o cachorro, achei bonitinho, enfim, né? Nunca tinha olhado o cachorro, nem tinha percebido que era tão bonitinho. Enfim, é isso aí. E aí, vendo que no futuro, o futuro está curado, a gente traz a pessoa para o presente e valida a situação. Pegou? Foi um pouco longo, mas eu queria explicar bem direitinho para você entender como que a programação neurolinguística trata essa questão de transformação de origem, tá? Nos processos regressivos. Se você gostou, dê um curtir, clica no sininho e se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.